Amém, meus irmãos? Todos acharam? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 24, que diz assim a palavra de Deus. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Senhor, nós queremos louvar mais uma vez o Teu nome nesse lugar, te exaltar e te engrandecer pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Tua santa e gloriosa palavra. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir a Tua voz, Senhor. Prepara os nossos corações para que a Tua palavra caia em terra boa. Fala conosco, Senhor, nós necessitamos ouvir a Tua voz nessa noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome assento, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós falamos em missões, missões é sempre um desafio. Quando nós falamos em missões, pregar o Evangelho, nós nos vemos desafiados. Não é fácil nós irmos para o campo, pregar o Evangelho em lugares longínquos, em lugares difíceis, muitas vezes de difícil acesso, muitas vezes em outros países, em lugares distantes da nossa terra. Missões é sempre um desafio. Mas eu penso que nos dias em que nós estamos vivendo, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, nós também enfrentamos alguns desafios quando nós pregamos o Evangelho. Hoje, com vamos dizer assim, a popularização da igreja evangélica no Brasil, é natural que existissem também os falsos evangelhos. Era natural que existissem as falsas pregações, os falsos mestres, como na própria palavra de Deus já havia sido anunciado que haveria de acontecer. E hoje, muitas vezes, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, ou quando nós convivemos nos nossos meios sociais, nosso trabalho, ou em outros lugares onde nós vamos, e ouvimos as pessoas muitas vezes falar da Bíblia, ou de Jesus, ou de Deus, nós começamos a perceber que as pessoas têm, cada qual, uma concepção sobre Deus e sobre a palavra de Deus. E muitas vezes nos vemos desafiados a pregar um evangelho, pregar o evangelho para pessoas que acham que já conheceram o evangelho ou já ouviram algum evangelho em alguma igreja ou em algum lugar onde foram, onde visitaram. É muito comum nós vermos várias igrejas anunciando, fazendo propagandas. Existem algumas igrejas, inclusive, que têm alguns slogans, que diz assim, venha ser feliz. Outras dizem assim, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Ou tem igrejas que pregam e anunciam, venham terça-feira, quarta-feira dos milagres. Não é assim que nós vemos? E quando nós olhamos para essas mensagens ou esses slogans, nós vemos que não necessariamente isso é mentira. Jesus, quando nos chamou, nos fez felizes ou não? Sim ou não? Nós somos felizes em Jesus. Jesus pode nos curar de uma enfermidade, sim ou não? Sim. Jesus pode restaurar a nossa vida, o nosso casamento, pode suprir as nossas necessidades materiais, pode realizar milagres em nossa vida? Sim. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Isso são bênçãos, graça que Deus concede a nós crentes ou até mesmo pessoas que não são crentes. Isso pode fazer parte, acompanhar a mensagem do Evangelho, como a própria palavra de Deus diz, os sinais acompanharão aqueles que creem. Mas a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, não é essa. E esse muitas vezes é o nosso desafio, pregar um Evangelho, o Evangelho da cruz, em meio a um mundo que não o deseja, em meio a um mundo que deseja um outro Evangelho, em meio a um mundo que nos pressiona para pregar um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse talvez seja um grande desafio que nós enfrentamos no dia a dia.
no nosso viver diário, onde nós vamos, no nosso trabalho, onde nós convivemos. E esse talvez seja o grande desafio do nosso tempo. E esse também foi um dos desafios do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aqui, nessa carta, em que nós lemos alguns versículos, ele estava instruindo a igreja de Corinto acerca da grandeza, da importância da cruz, da importância da salvação em Cristo Jesus. Aquela igreja que havia sido fundada ainda não tinha compreendido a grandeza da salvação que havia recebido. E estava havendo disputas na igreja acerca de quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem tinha sido discipulado por cada um daqueles discípulos. E o apóstolo Paulo começa a argumentar para aquela igreja: porventura fui eu que morri por vós? Porventura fui eu que fui crucificado? E aí ele começa a argumentar acerca da cruz e da salvação em Cristo para aquela igreja. E nos versículos que nós lemos, nós analisamos aqui que o apóstolo Paulo ele revela para a igreja os desafios que ele enfrentava acerca da pregação do evangelho também. O apóstolo Paulo convivia com pressões de dois povos naquela época: os judeus, seus conterrâneos, seus compatriotas, do qual o apóstolo Paulo fez parte, que era da tribo de Benjamim, foi instruído na lei e cresceu como um judeu, era judeu por natureza. E os seus compatriotas o pressionavam, exigindo sinais do evangelho que Paulo pregava. Os judeus, eles desejavam um outro Messias, não aquele que Paulo anunciava. Eles desejavam um Messias, um líder militar que o pudesse libertá-los do jugo romano. Eles não aceitavam um Messias fraco, segundo a sua concepção. Eles não aceitavam um Messias que havia sido entregue como ovelha para o matadouro. Eles não aceitavam um Messias que havia sido entregue tão facilmente como Jesus foi. E, sobretudo, não aceitavam um Messias crucificado. Para eles era uma vergonha muito grande ter um líder judeu, como Jesus era conhecido, tendo uma morte na cruz, que era extremamente vergonhosa naquela época. Paulo também convivia com os gregos. Paulo esteve em Atenas, na narrativa lá em Atos 17. E os gregos, são o berço da civilização ocidental, podemos dizer assim. O que nós conhecemos hoje, por exemplo, como nosso conceito de democracia, nasceu na Grécia Antiga. A nação grega, produziu alguns dos maiores filósofos de todos os tempos: Sócrates, Aristóteles, Platão, que nós ainda hoje estudamos os seus pensamentos, e eles eram o berço da sabedoria humana. Eles arrogavam para si ser povo sábio, e tinham seus deuses mitológicos, e a pregação de Paulo era ridicularizada. Eles não aceitavam um Deus morto pelos homens, um Deus crucificado, um Deus que para salvar o seu povo morreu. Eles não viam em Jesus as características e o poder dos seus deuses mitológicos. E então cobravam, exigiam de Paulo uma pregação que se adequasse, que se amoldasse às suas crenças daquela época. Esse era o desafio que Paulo enfrentava. E quando nós olhamos, meus irmãos, para essas pressões que o apóstolo Paulo sofria, nós podemos nos perguntar qual foi a resposta de Paulo, qual foi a resposta de Jesus para essas exigências que aqueles dois povos faziam acerca da pregação do evangelho. Eu gostaria de rapidamente ver com os irmãos a resposta para os judeus e a resposta para os gregos que a Bíblia traz. Lá em Mateus 12, versículo 38 ao 41, Jesus vai dar uma resposta aos judeus que pediam sinais. A Bíblia diz assim, no versículo 38, alguns dos escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus olha para aqueles homens que exigiam sinais, de muitos que já haviam
visto de Jesus realizar. Porque, meus irmãos, aqui cabe um parêntese. Os buscadores de sinais, aqueles que vivem de igreja em igreja, buscando profecias, buscando milagres, eles nunca são saciados. Não importa quantos milagres Jesus faça, não importa quantos milagres e sinais eles vejam, eles sempre estarão em busca do próximo sinal, do próximo milagre, porque não estão em busca do Cristo crucificado, estão em busca daquilo que pode satisfazer as suas necessidades temporais e o seu coração enganoso. E para os gregos, o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 30, também responde. O apóstolo Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que o seu coração se entristece profundamente porque viu que aquela nação estava afundada na idolatria. Mas Paulo observa que existia uma imagem ali, um altar ali erguido e tinha o nome, o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo pega aquela informação, pega aquele altar e chega para os gregos e começa a pregar o evangelho. Mas ele é ridicularizado. Veja, no versículo 18 do capítulo 17, a Bíblia diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Havia quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. A resposta de Paulo para os gregos foi pregar a Cristo crucificado e ressurreto. Os gregos ridicularizavam a pregação de Paulo porque não acreditavam em uma ressurreição corpórea e diziam: ele está pregando um Deus estranho, como pode alguém morrer e ressuscitar? E também no versículo 30, ainda no capítulo 17, o apóstolo Paulo diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Vejam, meus irmãos, a pregação do evangelho é uma só. A pregação do evangelho é Cristo crucificado para os judeus, para os religiosos e para os gregos, os sábios. Não existe outro evangelho, não existe outra pregação que nós devemos apresentar ao mundo a não ser essa. Essa é a resposta bíblica. Devemos pregar a verdade, mesmo em meio às pressões do mundo. Eu gostaria, meus irmãos, de entrar no texto. E eu creio que esse texto nos apresenta, pelo menos, 4 razões para pregarmos o evangelho da cruz em um mundo cheio de ilusões, em um mundo cheio de engano. E nós vamos analisar aqui comigo, meus irmãos. Eu gostaria de que os irmãos continuassem com as Bíblias abertas para nós examinarmos o texto. No versículo 21, a primeira razão pela qual nós devemos pregar o evangelho da cruz, o evangelho da graça de Deus. No versículo 21, parte A, onde diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aqui está a primeira razão. Deus não pode ser alcançado por meios humanos. Aqui no versículo 21, na parte A, o apóstolo Paulo diz: por sua própria sabedoria, essa sabedoria que o mundo diz ter, não foi capaz de alcançar a Deus. Não foi capaz de chegar a Deus por meio da sua sabedoria. Porque Deus não pode ser alcançado por meios humanos. Deus não se impressiona com a religiosidade, seja dos judeus. E Deus não se impressiona com a sabedoria dos gregos. E, meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, nós também temos os nossos judeus e os nossos gregos. Nós também temos os religiosos do nosso tempo, da nossa época. Nós também temos os intelectuais do nosso tempo, da nossa época. Hoje está na moda as pessoas se declararem ateias, que não creem em nada, porque estudaram e viram que a partir da ciência e dos seus estudos chegaram à conclusão que Deus não existe. Também está na moda, como sempre esteve, pessoas desejarem e buscarem alcançar a Deus por seus próprios esforços, por suas próprias ações, por sua própria força. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona nem com a religiosidade ou com boas obras. Deus trata a sabedoria humana como loucura. Basta ver lá no início, no princípio, em Gênesis, na construção
ou na tentativa da construção da Torre de Babel. A Bíblia diz que os homens se reuniram para construir uma torre, uma construção para alcançar até os céus. E o que Deus faz? Deus desfaz toda aquela obra, dá a cada um idioma e espalha os homens na terra. Porque Deus vai destruir toda tentativa do ser humano de alcançá-lo pelos seus próprios esforços. Porque Deus não aceita que o homem tente alcançá-lo pelos seus próprios esforços. Primeiro, porque é impossível. E segundo, porque é uma tentativa de roubar a glória de Deus na salvação. Meus irmãos, nós olhamos para essa verdade que o apóstolo Paulo aqui nos transmite, em que pela sabedoria do mundo não foi possível alcançar a Deus. E nós nos lembramos do texto de Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz: mas Deus, por sua rica misericórdia, pelo muito amor que nos amou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Enquanto o ser humano tenta alcançar a Deus pelos seus próprios esforços, a Bíblia diz que Deus nos colocou e nos assentou nos lugares celestiais com Cristo. É Deus que nos carrega, é Deus que nos transporta para o céu e não os nossos esforços. E essa é uma das razões que nós devemos pregar o evangelho da cruz, porque a cruz mostra a incapacidade do ser humano em alcançar a Deus. A segunda razão, meus irmãos, que eu gostaria de apresentar, que o texto apresenta, para que nós possamos pregar o evangelho da cruz, é no versículo 21 ainda, na parte B. Porque ele diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, na parte B ele vai dizer: aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Meus irmãos, o método de Deus para a salvação é este, não outro. O método de Deus para alcançar aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade é a pregação do Evangelho e do Evangelho da cruz. Deus decidiu, a palavra aqui, aprove a Deus, significa que Deus de boa vontade decidiu, por sua própria vontade, pelo beneplácito da sua vontade, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, salvar os que creem pela loucura da pregação. É loucura, meus irmãos, porque imaginem para nós, seres humanos, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, quando talvez nós ouvimos pela primeira vez o Evangelho, dizendo que nós deveríamos nos arrepender dos nossos pecados, dizer que nós éramos pecadores, dizer que se nós continuássemos naquela vida, nós iríamos para uma condenação eterna, longe de Deus. Certamente para alguns ou para muitos, se não para todos, pareceu loucura. Porque talvez nós vivíamos a nossa vida com um certo conforto, vivendo uma vida relativamente boa, e nós não imaginávamos que alguém um dia chegar para a gente com essa ousadia de nos chamar de pecadores. Mas foi essa pregação que parecia loucura aos nossos ouvidos, e especialmente aos nossos corações, que nos salvou. E por isso hoje nós estamos aqui. Esse é o método de Deus para a salvação daqueles que creem. É a loucura da pregação do Evangelho da graça de Deus e não de outro. Deus é soberano na salvação dos pecadores. Meus irmãos, essa verdade ela é muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai lá em Romanos 9 expressar todo o seu sofrimento com os seus compatriotas. Imaginem, o apóstolo Paulo que passou a vida inteira convivendo com os seus compatriotas, com os judeus, com os seus irmãos segundo a carne. E ele mesmo vai dizer que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. E ele vê que eles não creem na sua pregação, que exigem sinais, que não se rendem à cruz de Cristo. E lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo vai usar uma expressão muito forte para dizer e para ilustrar o seu sofrimento diante da incredulidade do seu povo. Ele vai dizer que preferia ser anátema de Cristo, ser amaldiçoado por Cristo, ser separado de Cristo para vê-los salvos. Mas ele mesmo vai reconhecer mais na frente que nada disso adiantaria, porque Deus é o autor da salvação. Ele vai dizer que Deus tem misericórdia de quem quer, se compadece de quem quer, escolhe a quem quer e salva quem deseja.
Essa verdade, meus irmãos, precisa estar no nosso coração, porque quando nós cremos que Deus é soberano na salvação dos pecadores, nós não inventamos um evangelho para ser mais palatável aos ouvintes. Nós não inventamos um evangelho melhor embalado para entregar àqueles que estão ouvindo, na ansiedade de que eles aceitem aquele evangelho que nós criamos. Nós pregamos o evangelho da cruz, porque cremos que é através desse que Deus vai salvar os seus escolhidos. Meus irmãos, é por meio desse evangelho que o Espírito Santo atua no coração daqueles que creem. Meus irmãos, o que nós vemos hoje é algo muito preocupante. Pessoas que, em muitas igrejas, são chamadas ao arrependimento e não respondem ao chamado ao arrependimento. Mas quando são chamadas para serem abençoadas, segundo elas, em alguma coisa que necessitam, nós vemos as igrejas lotarem. Eu passei outro dia ali em uma igreja com uma propaganda de milagres, dessas igrejas que nós sabemos que existem por aí, e as igrejas lotadas, e as pessoas vão, outros lugares que pregam outros tipos de engano, e as pessoas vão até lá. Mas o Espírito Santo atua no coração daqueles que hão de crer por meio da pregação do verdadeiro evangelho. A verdadeira conversão só vem através da verdadeira pregação do verdadeiro evangelho. O falso evangelho produz falsas conversões, falsos crentes e, em muitos lugares, falsas igrejas. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus, produz verdadeiras conversões, verdadeiros crentes e verdadeiras igrejas. É por isso, meus irmãos, que nós confiamos na salvação e na soberania de Deus nessa salvação. E por isso que nós oramos pelas almas daqueles que nós amamos. Certamente o apóstolo Paulo também fazia isso. No seu sofrimento, na sua aflição, vendo seus irmãos, segundo a carne, se perdendo, certamente tinham muitos deles nas suas orações, porque ele acreditava que a oração era o meio, que o Espírito Santo se movia para convencer aqueles que Deus havia de salvar. E nós devemos fazer o mesmo, meus irmãos. Se há alguma ação que nós devemos fazer para salvar aqueles que nós amamos e desejamos que sejam salvos, é orar por essas almas, é orar por essas pessoas, para que no tempo certo o Espírito Santo as convença dos seus pecados, por meio da verdadeira pregação do verdadeiro evangelho. A terceira razão, meus irmãos, que eu gostaria de apresentar aqui, que o texto nos apresenta, está no versículo 22, que diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas, não, até aqui, meus irmãos, só isso. Vejam, meus irmãos, aqui esse texto nos apresenta que os incrédulos acham que precisam de alguma coisa. Eles pedem sinais, os judeus. Os gregos exigiam sabedoria, um evangelho que se amoldasse à sua sabedoria, se amoldasse à sua cultura, dos seus filósofos. E os judeus que haviam testemunhado nos seus antepassados os grandes sinais que Deus havia feito no Egito. Eles queriam e exigiam, a palavra aqui, pediam, se nós vamos olhar o termo original, quase que é uma exigência que os judeus faziam. Eles se achavam no direito de dizer: nós só vamos crer se nós virmos sinais, de acordo com aqueles que os nossos pais viram no deserto. Mas a verdadeira necessidade daqueles que ainda não creram é o evangelho da graça de Deus. O evangelho é a verdadeira necessidade das pessoas, porque o coração natural deseja ouvir o quanto ele é bom, deseja ouvir que ele não precisa de salvação. E é justamente por isso, que nós devemos pregar o evangelho. Meus irmãos, imaginem só, hoje nós estamos na época do Google, né? E hoje em dia está acontecendo muito, as pessoas chegam no consultório para se consultar com um médico e já vão dizendo seu diagnóstico. Doutor, eu estou sentindo isso, mas eu sei que é aquilo ali e o remédio é esse aqui que o senhor tem que passar para mim. Eu não sei se os irmãos já passaram, já ouviram alguma história como essa, mas hoje está muito comum, as pessoas sentem qualquer coisa, vão lá no Google, pesquisam o que é, o Google diz o que é e chega no médico já dizendo o diagnóstico, dizendo o remédio que é para o médico passar para ele.
Meus irmãos, é a mesma coisa que os incrédulos fazem. É a mesma coisa que as pessoas que não creem fazem. Elas dizem que precisam de algo. Elas dizem que sabem a sua condição. Mas eu pergunto, será que o médico que estudou, o médico que sabe, que passou ali às vezes 8, 10 anos estudando, não sabe mais daquela doença? Não sabe mais daqueles sintomas do que aquele paciente que está enfermo e foi procurar ajuda? Muitas vezes nós precisamos, meus irmãos, ser esse médico que anuncia o remédio verdadeiro que as pessoas precisam tomar. Nós não podemos, meus irmãos, sucumbir às pressões das pessoas que dizem precisar de algo, quando na verdade elas só precisam de Cristo. Quando na verdade elas só precisam ouvir o evangelho da graça de Deus, o evangelho da cruz. Quantas vezes nós abrimos hoje as redes sociais, os Instagrams da vida, os Facebook da vida, e vemos esses falsos profetas que abrem uma live para profetizar, para anunciar algumas coisas, e as pessoas começam a entrar nessas lives, você vê lá milhares de pessoas pedindo uma palavra de Deus. E aí esses dias eu estava conversando com a minha esposa, ela dizendo que tinha uma pessoa lá, que tem um canal no YouTube, que estava supostamente profetizando, mas só havia profecia para quem era membro do canal. Quem contribuía com o canal tinha profecia, quem não contribuía ficava só olhando. As pessoas têm um desejo, uma necessidade de ouvir a voz de Deus. Tem uma necessidade de buscar a Deus. Elas sabem disso no fundo da sua alma, mas buscam outras coisas. Mas buscam aquilo onde Deus não está. Mas buscam sinais para satisfazer as suas necessidades temporais. Mas não buscam o evangelho da cruz. O evangelho que aponta o seu pecado, mas que aponta também a sua redenção. Porque o evangelho da cruz, meus irmãos, revela quem as pessoas são. Quando nós pregamos o evangelho da cruz e mostramos Cristo crucificado, como o apóstolo Paulo fazia, isso mostra que as pessoas não podem ser salvas pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras. Mostram que elas precisam de um Salvador, mas ao mesmo tempo mostram que a cruz não estava vazia, que havia um Salvador e que morreu pelos seus pecados e que ressuscitou para lhes dar a vida eterna. E a quarta, meus irmãos, e última razão para nós pregarmos este evangelho que o apóstolo Paulo apresentava e pregava é porque o evangelho é tudo que o mundo precisa ouvir da igreja. Se há uma mensagem que a igreja tem para o mundo, é essa: arrependa-se dos seus pecados e creia no evangelho da graça de Deus. A igreja não tem nada a dizer para o mundo a não ser isso, até que o pecador se arrependa. Essa é a mensagem de Deus para o mundo. E é através da igreja que Deus anuncia essa mensagem. Vejamos no versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, não importa. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Enquanto o mundo busca sinais, suposta sabedoria, essa é a mensagem de Deus para o mundo. Arrependa-se dos seus pecados, porque há salvação para você. Cristo morreu e ressuscitou, e é esse Cristo a quem nós pregamos, a quem nós anunciamos, e nada mais. Essa é a mensagem, meus irmãos, que nós devemos pregar ao mundo. A mensagem de Deus para o mundo não se atualiza, não se modifica, não se moderniza. É a mesma desde quando Cristo morreu e ressuscitou, desde quando os apóstolos pregaram e foram mortos como mártires, até os dias atuais. E até a volta do Senhor, essa será a mensagem de Deus para o mundo. Meus irmãos, e aqui eu gostaria de fazer algumas aplicações para as nossas vidas, porque muitas vezes nós somos chamados e desafiados a pregar o Evangelho. E eu sei também, assim como os irmãos sabem, das pressões que muitas vezes nós sofremos. Nós convivemos com pessoas que nós gostamos, que nós amamos e que muitas vezes nós sabemos e vemos que elas não creem naquilo que nós acreditamos. E que muitas vezes questionam aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos. E como nós devemos nos comportar diante disso?
Em primeiro lugar, nós devemos sofrer pelas almas que perecem, especialmente aquelas que acham que já estão salvas. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem ter fé, dizem acreditar em Deus, dizem que praticamente já estão salvos. Se Jesus voltasse hoje, já estaria no céu com ele. Mas nunca confessaram os seus pecados, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. E nós, próximos dessas pessoas, não podemos negligenciar as suas almas. Devemos orar e chorar por cada uma delas, para que Deus as alcance com a sua graça, para que o Espírito Santo as convença dos seus pecados, assim como um dia nós somos convencidos. Nós devemos, meus irmãos, confiar na soberania de Deus para a salvação. Assim como o apóstolo Paulo confiava, embora sofresse, embora chorasse pelas almas dos seus compatriotas, o apóstolo Paulo sabia que não adiantava inventar um evangelho que fosse mais receptivo por aqueles a quem ele pregava, sejam judeus, sejam gregos. O apóstolo Paulo ia nas sinagogas pregar aos judeus, do seu próprio território, e pregava Cristo crucificado. Ia em Atenas, na capital, na grande Grécia, e pregava Cristo crucificado. Não importa o local, o ambiente onde nós estivermos, não importa as pessoas que estão lá, se são humildes, se são ricas, se são poderosos, o evangelho ainda é o mesmo, o evangelho da graça de Deus. Terceira aplicação, meus irmãos, não devemos dar garapa aos doentes enquanto temos o verdadeiro remédio para as suas enfermidades. Lembram? Antigamente, ainda hoje talvez tenha. Antigamente, quando alguém tomava um susto, o que é que a gente fazia? Pegava um copo com água e açúcar, não era assim? A irmã Lenira sabe, ali, ela está balançando na cabeça, e dava para a pessoa que tomou o susto. Por quê? Porque nós tínhamos a ideia de que água com açúcar fazia o quê? Acalmava a pessoa. Mas na verdade, acalma? Não. É só uma questão psicológica. As pessoas acham que acalma, mas na verdade não acalma. E muitas vezes, muitas pessoas têm pregado garapa, que dá a sensação de salvação, que dá a sensação de estar reconciliado com Deus, que dá a sensação de que está tudo bem, mas na verdade não está. Porque o evangelho que salva, que liberta e que leva para o céu, ainda é o evangelho da cruz. E nós temos esse evangelho, e é esse evangelho que nós devemos pregar. Não devemos negligenciar a pregação do evangelho para as pessoas que precisam. Não devemos dar a ela algo que dá apenas a sensação de estar tudo bem, mas pregar o evangelho, que pode até doer, mas é esse remédio que cura. Meus irmãos, quarta aplicação. Devemos pregar para as pessoas que ainda não creem. Não que Cristo é a solução de todos os seus problemas, mas que Cristo é a solução do seu único e grande problema, o pecado. Tenhamos cuidado para não revelar um Cristo para as pessoas que mais parece um assistente social, que pode até assistir nas dificuldades financeiras, nas doenças e na vida conjugal. Mas devemos pregar a Cristo e esse crucificado, que é escândalo para os religiosos e loucura para os intelectuais. Como eu falei no início, tudo isso é verdade. Deus pode curar, Deus pode restaurar casamentos, Deus pode suprir as necessidades financeiras. Mas essa não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é revelar o Cristo que, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E foi para a cruz de livre e espontânea vontade. E não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. E por fim, meus irmãos, nós devemos testemunhar do Evangelho na nossa vida, para que o mundo à nossa volta perceba o milagre da salvação. Muitas vezes, essas pessoas que pregam o Evangelho só de milagres, só de satisfação das coisas materiais, muitas vezes é porque não foram alcançados com o Evangelho verdadeiro. E muitas vezes não tem o que testemunhar desse Evangelho. E por isso só tem isso a dizer. Nós que fomos alcançados com esse Evangelho, devemos testemunhar da nossa vida diária, para que as pessoas olhem para as nossas vidas e percebam que a salvação é o maior milagre que Deus já realizou na humanidade.
As pessoas olharem para as nossas vidas, verem o antes e o depois e dizerem, só um milagre para isso acontecer. Eu conheci fulano antes e conheço fulano hoje. E eu sei que foi Deus que fez isso na vida dele. Não é possível ter sido de outra forma. Devemos testemunhar na nossa vida para que as pessoas desejem também experimentar do milagre que nós experimentamos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a pregar este evangelho e não outro. Este evangelho que salva, que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou. É esse evangelho, meus irmãos, que salva. E ainda salvará até o dia da volta do Senhor. Amém.